A primeira forma de estruturar o seu cardápio, não nessa não, essa era a segunda, ó. Eu posso... Esse é o segundo, eu ia falar o outro primeiro. Como montar um cardápio infalível? Nesse vídeo eu vou te ensinar 2 formas de você estruturar o seu cardápio para encomenda de bolos e facilitar o processo de decisão de compra do seu cliente e a organização da sua produção. Fica comigo até o final que você não vai se arrepender. São dicas preciosas para facilitar e muito a sua vida. Se você ainda não me conhece, eu sou Paula Ardanza, sou chefe de confeitaria, professora e fundadora da Cake Bake Brasil. Simbora? O primeiro modelo de cardápio é o que eu chamo de quebra-cabeças. Quebra-cabeças é porque ele está ali dividido em várias pecinhas e o seu cliente vai formar o produto final. Nesse modelo de cardápio, você vai separar lá as suas massas e na categoria de massas, você pode dividir massas especiais, uma massa de nozes, uma massa de limão siciliano, uma massa de chocolate belga e massas básicas, uma massa de baunilha, uma massa de chocolate. Depois você tem uma segunda categoria, onde você vai ter os seus recheios. E ali nos recheios você também pode dividir numa categoria de recheios básicos, como brigadeiros simples, né? Bem casado, chocolate, cocada e especiais. Ali você pode ter uma ganache de frutas vermelhas, você pode ter uma ganache de chocolate belga meio amargo. Agora, o importante é você entender que todos esses sabores vão conversar e combinar entre si. Então ali, gente, você já tem o primeiro cenário. Teu cliente vai olhar para a massa, vai olhar para o recheio e vai escolher qual combinação que ele vai querer. Depois você vai ter uma categoria de finalização. Nessa finalização, você tem a opção de trabalhar o bolo naked, ou seja, bolo sem cobertura, massa e recheio. Uma categoria de bolos finalizados com a cobertura que você for trabalhar, e aí se você vai trabalhar só com buttercream, você coloca lá o seu buttercream, ou só com ganache, ou ganache, buttercream e naked. Vai depender da sua capacidade de produção e da sua estratégia. Se você está começando agora, eu não recomendo que você tenha um cardápio com tantas opções de finalização, de massa ou de recheio. Você pode sim ter categorias especiais, né, de insumos mais caros, com valores diferenciados, assim como massa, assim como finalização. Agora com poucas opções, porque senão você pode acabar deixando seu cliente confuso, e cliente confuso não compra. Então, a última categoria dentro desse cardápio quebra-cabeça seria você indicar decoração. Se você vai trabalhar com decoração, é interessante que se você está no começo, você tenha categorias de decoração pré-determinadas ali no seu cardápio. Por quê? Porque você vai conhecer o tempo que você vai ter que dedicar para finalizar aquele bolo. Porque, venhamos e convenhamos, um bolo que você faz um efeito marmorizado no buttercream, por exemplo, é diferente de um bolo onde você só vai espatular liso ou com espátula de efeito e decorar de repente com flores naturais ou flores artificiais. Então você vai ter que ter esse trabalhinho de precificar a sua mão de obra, ou seja, quanto tempo que eu gasto fazendo aquela decoração e aquela finalização, e já deixar ali, ó, aquelas 2 ou 3 ou 4 categorias de decorações que você for trabalhar ali dentro do seu cardápio. Então, no final, como que vai ser a composição do seu preço nesse cardápio? Que massa o seu cliente vai escolher, que recheio o seu cliente vai escolher, que finalização, que decoração e que tamanho. Então, quando você for trabalhar com esse modelo de cardápio, o que é importante você saber? Você precisa criar um formulário de encomendas seguindo o mesmo padrão do seu cardápio. Ou seja, o seu cliente, quando fizer o pedido com você aí, eu acredito que por WhatsApp, né, hoje em dia é o principal canal de encomenda e comunicação, você pode já ter um formuláriozinho pronto, que pode ser um arquivozinho feito lá no seu próprio celular, ou uma planilhinha de Excel, ou um PDFzinho com os campos já determinados. Escolha a sua massa, escolha o seu recheio, escolha o seu tamanho, escolha a sua finalização. De repente o cliente só marca um X. Isso vai diminuir muito a chance de você anotar o pedido errado, do seu cliente fazer algum tipo de confusão e você fica completamente aí resguardada de que o pedido vai chegar todo certinho para você. Então, minimiza erro. Um ponto importantíssimo que você não pode esquecer no seu cardápio. Lá você tem que ter todas as informações. Pensa comigo, que dúvida você teria se você fosse fazer uma encomenda de um produto, seja ele qual for, né? Mas, falando de bolo, seu cliente vai querer saber qual que é a forma de pagamento. Seu cliente vai querer saber
quanto tempo de antecedência para fazer essa encomenda. O seu cliente vai querer saber se você faz entrega ou se esse produto é só retirada. Então, pensa em tudo que o seu cliente vai querer saber, relaciona e coloca lá uma seção tira dúvidas. Tudo que o seu cliente vai saber vai estar ali, isso vai facilitar o processo de tomada de decisão do seu cliente. Então, gente, quando a gente pensa no cardápio, o principal é facilitar o fluxo de tomada de decisão. E por que um cardápio tão longo atrapalha esse fluxo? Porque o seu cliente fica frustrado, né? Ele enxerga tantas opções que ele não consegue se decidir e, mais uma vez, cliente indeciso não compra. Qual que é a outra possibilidade de trabalhar com cardápio? E esse é um formato que eu particularmente gosto muito mais, que são sabores e tamanhos pré-definidos. Como que isso funciona? Você vai ter, mais uma vez, categorias ali divididas, tá? Você pode ter uma categoria de bolos especiais. Lembra que eu falei para você de massa e recheio especial? Só que agora você já vai apresentar uma solução para o seu cliente. Lá na categoria de bolos especiais, você vai separar recheio que combina com tal massa, que combina com uma finalização. Exemplo, meu cliente vai querer um bolo de limão siciliano. Eu vou dizer para ele que esse bolo de limão siciliano vai ficar uma delícia com um brigadeiro de pistache, com uma geleia de frutas vermelhas. Ah, não, eu vou sugerir para o meu cliente um outro bolo, tá? Massa de chocolate belga, caramelo, salgado e ganache de chocolate belga meio amargo, 70%. Então, você já tem mais uma combinação. Então, nessa categoria, nesse tipo de cardápio, você pode ter bolos especiais, que são esses com insumos que mais ou menos têm o mesmo valor, e aí você precisa precificar. É normal que você tenha uma pequena variação de preço entre esses insumos, mas é importante que eles se complementem, que eles compensem o valor entre eles para que eles possam todos estar ali dentro da mesma categoria. Depois você pode ter uma categoria de básicos, basics, simples, essenciais, os mais amados. E aí você avalia, de acordo com o seu público, que sabores deveriam estar ali. Ninho com Nutella, massa de ninho com brigadeiro de ninho, massa de baunilha com bem casado, brigadeiro de chocolate ao leite, brigadeiro branco. E aí você concentra tudo lá naquela categoria, mas o bolinho, inclusive uma dica muito legal para vocês. Vocês podem dar nome aos bolos de vocês. Na minha confeitaria, isso, os clientes já pedem o bolo pelo nome. Eles já sabem qual é o sabor e isso facilita, inclusive, no processo de encomenda. Então, pensando nesse modelo de cardápio, onde você já tem lá os sabores pré-definidos, a última etapa de decisão para o seu cliente é qual que é o tamanho do meu bolo. E aí é onde mora, muitas vezes, um erro que muita gente comete. Colocar a medida em centímetros. Ora, seu cliente ele não sabe que um bolo de 15 centímetros serve de 8 a 10 pessoas ou que um bolo de 20 centímetros pode servir 20 ou 30 pessoas, a depender de quantos discos você faça nessa montagem. Então facilita a vida do teu cliente, coloca lá, bolo tamanho P e na descrição você vai colocar que esse bolo rende até 8, 10 fatias. Um exemplo, tá, gente? E aí você coloca quantos centímetros esse bolo tem, porque o seu cliente vai querer saber essa informação, afinal de contas, possivelmente ele vai comprar ou alugar, ou ele tem uma boleira, uma bailarina para colocar esse bolo. Então, percebe que no cardápio tudo se trata de antecipar a dúvida do seu cliente? Então, recapitulando, nesse modelo de cardápio você vai oferecer o sabor para o seu cliente, né, já finalizado, massa, recheio, depois você oferece para ele qual que é o tamanho e no final você oferece a finalização. Se você só trabalha com um tipo de cobertura, como chantininho, ou só ganache, ou só buttercream, você pode determinar também 2 ou 3 tipos de decorações básicas que você trabalha. E se você tem uma gama, uma variedade enorme de decorações, você pode deixar um campo em aberto de consulte para maiores informações, porque muitas vezes você recebe uma referência e o seu cliente você não vai ter como precificar antes de avaliar a solicitação que ele fez para você, né? Então, gente, unindo todos esses pontos, você percebe que você tem um cardápio que vai conduzir o seu cliente para a tomada de decisão e sempre lembrando, gente, a apresentação. Se você quer usar fotos no seu cardápio, você não precisa ilustrar o cardápio inteiro. E aí eu peço para você fazer uma reflexão. Imagina quando você vai no restaurante, que você pega um cardápio e tem lá 30 mil fotos. Ao invés de aquilo ficar ilustrativo, ao invés de aquilo ficar interativo e interessante, fica uma perturbação só, né? Você não sabe para onde que você olha, né? E fica confuso. Então, se você for pôr uma foto, escolhe a foto dos seus produtos mais bonitos, tá?
Procura, se vai ter mais de uma foto, procura que todas as fotos tenham a mesma linguagem, a mesma identidade visual. E o que é que eu quero dizer com isso? Que elas sejam fotografadas com a mesma luz, no mesmo ambiente, com o mesmo fundo, porque aí o seu cardápio vai ter uma única linguagem, vai ficar visualmente muito agradável para o seu cliente, tá? Último ponto e não menos importante, não sabe como fazer o seu cardápio? Hoje em dia tem ferramentas maravilhosas que te entregam modelos ali, ó, prontinhos e super fácil de fazer. Eu vou deixar aqui embaixo uma indicação para vocês. Eu indico muito nas minhas aulas, na minha página, o Canva, que é um aplicativo maravilhoso. Você entra lá, você digita cardápio e você vai achar uma infinidade de modelos de cardápio prontinhos, onde você vai editar uma fonte que já está lá, editar uma cor de fundo, substituir uma foto, as marcações já estão todas prontas. Daí você salva o seu modelo, tem ali o seu arquivo e toda vez que um cliente procurar você, é só você encaminhar junto com o formulário para o seu cliente já fazer o seu pedido. Percebe como é simples? Parece muita coisa, mas uma vez que você organiza e esquematiza tudo isso, sabe o que é que vai acontecer? Sua venda vai aumentar e muito, porque quando o cliente vê um material bonito, bem feito e bem pensado, a decisão de compra, ó, fica assim. Espero que vocês tenham gostado dessa dica e a gente se vê no próximo vídeo. Não esquece que aqui, ó, ative as notificações, porque toda semana tem vídeo novo aqui no canal, muito conteúdo, muita dica e não esquece, deixa o seu like aqui no coraçãozinho e envia esse vídeo para os seus amigos que precisam dessa dica para tocar o negócio.